Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o podcast Vou Falar de um Crime. O caso que eu vou falar hoje é o caso do Gabriel Kuhn. Ele aconteceu em 2007, em Santa Catarina, quando Daniel Petri, de 16 anos, assassinou brutalmente o Gabriel, de 12 anos, após uma discussão envolvendo moedas virtuais do jogo Tibia. Daniel agrediu, torturou e matou Gabriel tentando esconder o corpo. Ele foi condenado a 3 anos de internação por ser menor de idade. E o crime chocou pelo nível de violência que gerou grande repercussão. Gabriel Kuhn, nascido em 21 de março de 1995, era filho de Doroteia Alessandra Zuck Kuhn e Adelar Kuhn. Ele tinha 12 anos de idade e morava no bairro da Velha Central, em Blumenau, Santa Catarina. Ele morava com seus pais e irmãos. O Gabriel, ele costumava jogar um jogo de RPG que se chamava Tibia, e foi dessa forma que ele conheceu o Daniel Felipe Petri, um garoto de 16 anos. E assim como o Gabriel, o Daniel também era apaixonado pelo jogo, eles viviam jogando. Para quem não sabe, o RPG é um jogo de videogame onde os jogadores assumem o papel de personagens e constroem histórias. O Gabriel e o Daniel, eles moravam no mesmo bairro, então a amizade deles acabou que não ficou só no jogo, eles levaram essa amizade para a vida. E um visitava a casa do outro, eles tinham uma grande convivência como amigos mesmo. Por mais que os dois fossem amigos, eles tinham personalidades bem diferentes um do outro. Enquanto o Gabriel era mais tranquilo e extrovertido, o Daniel era uma pessoa um pouco mais contida e tinha alguns impulsos agressivos. Por conta dessa personalidade, ele acabou abandonando a escola e os pais dele tentaram, levaram ele psicólogos e psiquiatras, mas ele sempre acabava interrompendo os tratamentos e ele acabou que não voltou mais a estudar. Mesmo com tudo isso, com toda essa personalidade, os dois mantiveram a amizade e eles até brincavam juntos. Nas férias de julho de 2007, o Gabriel estava no momento do jogo que ele precisava das moedas do jogo para ele conseguir crescer, para ele alcançar o nível que ele queria. O valor aproximado de moedas que ele precisava no jogo era de aproximadamente R$5. Como o Gabriel não tinha esse valor, ele decidiu contatar o amigo dele e pedir emprestado. E o Daniel, como um bom amigo, foi lá e emprestou no mesmo dia. Pouco tempo passou quando o Daniel começou a fazer muitas cobranças do dinheiro pro Gabriel. O Gabriel falou para ele ter calma, que ele estava esperando um pouco, ele evoluir um pouco no jogo, porque assim ele teria como fazer essa devolução. O Daniel, ele não gostou dessa história, ele não acreditou no amigo, e ele achou que ele estava inventando desculpas para não pagar ele. E assim surgiu uma briga virtual entre os dois. Um tempo depois de passar dias sem se falar, em 23 de julho de 2007, o Daniel decidiu que iria se vingar. Daniel sabia como era a rotina da família, porque ele sempre estava lá, ele ia lá para brincar com o Gabriel. Então ele esperou passar um final de semana e quando foi segunda-feira, ele decidiu que iria agir. Daniel aproveitou que o Gabriel estava de férias, então ele estaria em casa. Os pais dele tinham saído para trabalhar e o irmão dele tinha ido para o dentista, então ele pensou que essa seria a melhor hora para agir. Quando foi meio-dia, o irmão do Gabriel voltou do dentista e quando ele abriu a porta de casa, viu a pior cena da vida dele. Gabriel estava morto e dividido ao meio. Seu tronco estava separado das pernas. Havia uma corda amarrada ao redor do tronco e muito sangue. Sangue por todos os lados. Assim que ele viu a cena, ele saiu correndo, foi na casa do vizinho pedir ajuda e esse vizinho que chamou a polícia. O local onde o Gabriel foi encontrado era um corredor e em cima tinha uma portinha para o sótão. E na parede que dava para essa porta tinha uma escada encostada. Tinha uma corda amarrada no tronco do Gabriel e essa corda ia em direção ao sótão. E na parede tinha uma grande mancha de sangue. Então deu a entender que o Daniel tentou içar o corpo do Gabriel para cima, para tentar colocar ele no sótão. A polícia encontrou vestígios de sangue na cama do Gabriel. Era a cama que ficava no quarto onde ficava o computador que ele jogava o RPG. Quando a polícia foi dar uma analisada no computador, eles perceberam que estava aberto um chat na janela do jogo do Tibia. E nessa janela estava uma breve discussão entre o Gabriel e o Daniel acerca dessas moedas. E foi a partir daí que o Daniel passou a ser a primeira e principal suspeita do crime. Depois de uma análise preliminar, teve a suspeita de que teria ocorrido um abuso sexual. Segundo essa análise, o Daniel teria empurrado o Gabriel, golpeado ele e deixado ele desacordado. Logo em seguida, ele leva ele para o quarto e abusa dele sexualmente. Quando o Gabriel começa a retomar a consciência,
ele começa a gritar desesperadamente e fala que vai contar tudo para os pais dele. Foi aí então que o Daniel teria se desesperado e começado a bater mais ainda nele. Ele então pegou o pescoço do Gabriel e estrangulou, até ele ficar desacordado. Segundo essa análise preliminar, o Daniel teria pego o corpo do Gabriel, arrastado até esse corredor do lado do sótão e tentado içar ele lá pra cima. Mas ele não conseguiu porque o corpo era muito pesado. Depois de tentar içar o corpo e não conseguir, ele percebeu que era por causa do peso, né? Então ele pensou em dividir o corpo ao meio, porque daí ele conseguiria içar uma parte e depois a outra. Isso explicaria o porquê o tronco dele estava enrolado com cabo e as manchas de sangue na parede. Em julgamento, o Daniel começou não assumindo o crime, falando que ele não tinha cometido o crime. Após o resultado da autópsia, ele começou a assumir o crime, mas não assumiu a parte dele ter mantido relações sexuais com o Gabriel, porque, segundo ele, ele não era gay. Ele demonstrava nitidamente que a sua maior preocupação não era ter cometido o assassinato, e sim alegarem que ele era gay. No meio dos fatos, ele começou a não demonstrar sentimentos em todo o depoimento. Ele falava de uma forma que não se importava com tudo que tinha acontecido. No depoimento, ele fala que ele era amigo do Gabriel e que eles tinham uma amizade muito boa e que essa amizade teria se iniciado por conta do jogo de RPG, o Tibia. Ele alega, né, que no jogo eles tiveram uma briga por conta do dinheiro, da moeda do jogo, e que foi essa dívida que fez o Daniel ter cometido esse crime. Ele fala que ele não queria matar o Gabriel. Ele fala que ele foi lá realmente para brigar, tirar satisfação. E no momento ele teve aquelas explosões que ele tinha o histórico já, né? E nisso ele estrangulou ele e quando ele viu que o Gabriel não se mexia, ele deduziu que ele estaria morto. Quando ele viu e percebeu que o Gabriel não estava se mexendo, ele simplesmente entrou em pânico. Então ele começou já a pensar como que ele iria esconder aquele corpo para que ninguém descobrisse o que ele fez. Foi aí que o Daniel teve a ideia de esconder o corpo do Gabriel no sótão. Então ele foi lá, pegou uma escada, encostou na parede para ele conseguir ter acesso a essa porta, foi lá, encontrou um cabo, amarrou em volta do corpo do Gabriel e tentou içar o corpo dele até lá em cima. No momento que ele percebeu que ele não iria conseguir por conta do peso, ele pegou uma faca e começou a cortar as pernas do Gabriel. Quando chegou na parte do osso, ele não conseguiu mais cortar. Então ele foi atrás de uma serrinha e foi aí então que ele conseguiu serrar o osso dele. Ele pega o corpo e tenta içar de novo só a parte do tronco. E ele não conseguiu de novo. Então ele desistiu e abandonou o corpo no local cheio de sangue, tudo bagunçado, e voltou para casa dele. Mesmo com o Daniel negando que teria abusado do Gabriel, o resultado da perícia deu o contrário. Segundo ela, o Gabriel teria sido abusado antes e depois da sua morte. Havia sêmen do Daniel no local do crime e ainda foi constatado que o Gabriel estava inconsciente, porém vivo quando teve suas pernas cortadas, sendo a causa da morte divulgada como hemorragia. Segundo a delegada do caso, o Gabriel teria ligado para o Daniel e chamado ele para ir até a casa dele para eles jogarem o jogo de RPG. Ela acredita que o Daniel aceitou o convite do Gabriel, foi até a casa dele e eles começaram a jogar. Quando de repente o Daniel pegou de surpresa o Gabriel e abusou dele sexualmente. Ele teria cometido esse abuso como uma forma de vingança em relação àquelas moedas do jogo. Ela acredita que o Daniel planejou todo esse caso porque ele sabia que o Gabriel ia estar sozinho em casa naquele horário. Segundo ela, o plano não teria dado certo a partir do momento em que o Gabriel falou que não ficaria em silêncio. No momento em que o Gabriel falou que ia contar tudo para os pais dele. Isso, do momento que ele falou que iria contar, o Daniel ficou extremamente irritado e decidiu partir para cima do amigo. Ele golpeou ele e isso explicaria a mancha de sangue que foi encontrada na cama do Gabriel. Depois disso, ambos se direcionaram para a cozinha e foi aí que Daniel estrangulou o Gabriel com o cabo. Quando o Daniel percebeu que o Gabriel não estava mais se mexendo, ele imaginou que ele estivesse morto. Essa parte, né, da versão parece com a versão do Daniel mesmo, que ele ficou assustado, né, quando viu que ele não estava mais se mexendo e imaginou que ele realmente tivesse morrido já. Então ele usa esse cabo e arrasta o Gabriel até a parte onde se encontrava o sótão, né, que é aquele corredor, e o resto dessa parte aconteceu como já tinha sido mencionado antes, da parte que ele divide o corpo para conseguir içar ele. A delegada acredita que a principal motivação do crime não foi o jogo, mas sim a violência sexual. Ela acredita que ele tenha colocado a culpa no jogo para encobrir o real motivo do crime praticado, porque o Daniel nunca assumiu essa parte do abuso sexual, né? Então, dá pra perceber que a real motivação dele talvez tenha sido essa, mas que ele tem uma vergonha
em assumir que ele era gay. Em 6 de setembro de 2007, o Daniel foi condenado à pena máxima prevista no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena aplicada no caso dele foi de 3 anos de reclusão e ele foi levado para o Centro de Atendimento Socioeducativo, na cidade de Lages, em Santa Catarina. Esse tipo de pena, esse tipo de intervenção é aplicada a menores de idade e como o Daniel tinha 16 anos, perante a justiça, ele encontra uma fase de formação, ou seja, os menores são incapazes de compreender a gravidade do delito. Essa lei visa proteger o menor com a melhor forma de inserção dele de volta na sociedade. Como tanto o Gabriel quanto o Daniel eram menores de idade, o processo inteiro seguiu em segredo de justiça. Essa pena de 3 anos de reclusão foi proferida pelo juiz Álvaro Luiz Pereira de Andrade na Vara da Infância e Juventude de Blumenau. Em 2010, o Daniel foi solto e ele tinha 19 anos de idade quando isso aconteceu. E ele nunca mais foi visto, ninguém nunca mais ouviu falar dele, nem do seu paradeiro. Tem algumas fontes que dizem que ele trocou de nome e foi para alguma outra cidade ou até outro país, mas desde então não se teve mais notícia dele. Então, esse foi o caso do Gabriel Kuhn. Comentem o que vocês acharam, se vocês gostaram, deem a opinião de vocês. E até o próximo episódio. Tchauzinho!